Olá, povo! Hoje o Pessoal nas Redes vem com Maria Lúcia Fatorelli. Vamos seguir com economia, né? Que é um ponto bastante complicado do governo Lula, né? Nesses 100 dias, Maria Lúcia vai falar sobre os juros e o Banco Central. Olá, estamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli, né? Uma guerreira, lutadora, que explica para nós trabalhadores como é que funciona essa economia tão complicada, né? Que, na verdade, tem um objetivo: manter a desigualdade no país. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil mundialmente e no Brasil. Nós pensávamos que seria uma inflexão, né? Melhor do que Bolsonaro, é verdade, é melhor do que Bolsonaro, faz algumas lutas importantes, mas tem que dar um passo à frente, né? Nós não podemos. E, nesse sentido, hoje eu queria conversar contigo, Maria Lúcia, sobre a questão do Banco Central, né? E a política de juros, que nos afoga, né? Que, como eu digo, outro dia eu entrevistei o Glauber, coloquei aqui, já é um caso de polícia, né? Porque é um roubo despudorado do orçamento nacional, da nossa vida, das nossas condições de vida. Então, obrigada pela tua presença mais uma vez aqui e esperamos que tu nos ajude a entender todo esse processo e como é que nós podemos enfrentá-lo. Um beijo grande aí. Essa questão do Banco Central, já há muito tempo a Auditoria Cidadã da Dívida vem analisando e denunciando, porque a ligação da política monetária do Banco Central com o sistema da dívida é uma ligação direta, né? O Banco Central foi tornado independente, imagina, independente do poder político do Estado brasileiro em 2021, por uma lei complementar votada no Congresso Nacional, às pressas, sem uma audiência pública sequer, sem o devido debate, e um projeto, inclusive, inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, porque é um projeto de lei de iniciativa de um senador para um tema em que a iniciativa é exclusiva da presidência da República. Isso foi questionado ao Supremo. O voto do relator, inclusive, chegou a reconhecer a inconstitucionalidade daquele projeto, mas depois o ministro Barroso chegou lá com um voto interpretando de maneira completamente equivocada o artigo 48 da Constituição, como se os parlamentares tivessem, sim, iniciativa para aquele tipo de alteração administrativa que foi feita, que é o que significa a alteração da estrutura administrativa do país ao colocar o Banco Central como um órgão autônomo. Pois bem, essa interpretação que o ministro Barroso fez é uma interpretação completamente equivocada. Se olharmos lá no artigo 48, está lá também a questão da lei orçamentária anual, do projeto de lei orçamentária anual. Quer dizer, se formos dar ao artigo 48 a interpretação que o ministro Barroso deu, o governo federal não teria mais que apresentar ao Congresso o projeto de lei orçamentária, o próprio Congresso poderia criar lá o seu projeto. Se você quiser, absurdo. Não tem base essa interpretação que foi dada. Mas, como a gente sabe que quando a interpretação atende aos interesses do mercado, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, ela fica valendo, né? Porque quem manda mesmo nesse país é o poder financeiro. Então, tá aí, tá valendo, né? É uma questão. Primeiro ponto é essa independência absurda que foi dada. Segundo ponto é quem é o Banco Central, né? O Banco Central, gente, é o órgão responsável pela moeda do país, pelo câmbio, pelas reservas internacionais, a bolada de mais de 350 bilhões de dólares que a gente tem acumulado desde a época do governo Lula, quando foi construída, fica lá. O Banco Central é que administra. Ele é responsável também por toda a política monetária do país. A política de juros e o controle da moeda, do volume de moeda em circulação. Então, é muito poder. Ele manda no dinheiro.
Então, como é que um órgão desse vai ficar descolado do poder político eleito pelo povo? É uma temeridade, não é? Mas está lá independente. E o que o Banco Central passou a fazer logo que ele foi considerado independente? Nós ainda estávamos em pandemia, no início de 2021, quando foi votada a Lei Complementar 179, aprovada lá no Congresso. Deixou o Banco Central independente. A Selic estava em 2% ao ano, 2%. O que o Banco Central passou a fazer a partir da independência? Disparar a Selic. Em agosto de 2022, a Selic chegou ao absurdo patamar de 13,75%. E está nesse patamar até hoje. 2 reuniões já aconteceram durante o governo Lula, em que ele poderia e deveria ter reduzido a taxa Selic, porque não tem, em primeiro lugar, fundamentação técnica para uma taxa de juro tão alta. Nós estamos entrando numa verdadeira recessão no país. E o juro alto amarra mais ainda todo o funcionamento da economia. O juro é o principal responsável pelos gastos públicos com juros e amortizações da dívida. Por quê? O juro é o principal componente de crescimento da dívida pública, tanto em âmbito federal como de estados e municípios. O juro alto afeta negativamente também todas as empresas, pequenas, médias, grandes. Vocês viram nos últimos dias várias montadoras, grandes montadoras, fecharam as portas, deram férias coletivas, com risco de demissão de muita gente. Por quê? Não tem quem compre carro. Claro, numa situação de salários defasados, que é uma situação que está no Brasil há muito tempo, e agora juro absurdo, como é que as pessoas vão financiar carro? Quem tem dinheiro para comprar carro à vista? Quase ninguém. E para financiar, o juro está abusivo, proibitivo. Isso está acontecendo com várias outras empresas, de todos os tamanhos, de todos os ramos, mas o setor mais afetado pela alta dos juros é o setor da indústria, que é um dos setores mais importantes que puxam o desenvolvimento socioeconômico, porque a indústria ela demanda tecnologia, ela demanda formação, ela demanda investimentos em educação, e ela exige um volume de investimentos muito grande. Sem investimento, e para ter esse investimento tem que ter juro baixo, a indústria não sobrevive. É o que está acontecendo no Brasil. E quando a indústria morre, morrem várias empresas que existem antes delas, depois delas, e o desemprego vem e toda a economia é negativamente afetada. O juro alto também tem sido um fator de desespero das famílias. Dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E com essa alta do juro, o que está acontecendo? Muitas dessas pessoas endividadas, elas não são responsáveis. Às vezes, a única dívida que elas têm é da casa própria. E com a alta do juro, várias pessoas não estão tendo como pagar a prestação. Vocês devem ter visto há poucos dias um anúncio da Caixa Econômica Federal de que nunca leiloou tanto imóvel, por causa exatamente dessa devolução de imóveis em que as famílias não têm tido condição de continuar pagando as prestações, porque o juro estava em 2, multiplicou por 7 praticamente, está em quase 14, e as pessoas não estão ali conseguindo dinheiro para pagar essas prestações, estão perdendo as suas casas e voltando para o aluguel ou para debaixo das pontes, né, para as ruas. Nós estamos vendo aí o aumento de população de rua em todas as cidades do país. Então, veja bem, o juro afeta 100% da sociedade brasileira. Estejam essas pessoas olhando para a situação individual delas
ou para a situação de emprego, ou para a situação das contas públicas. Não é porque subiu o juro, aumenta o gasto com a dívida. A cada 1% de aumento da Selic, segundo dados do Banco Central, nós temos um aumento no gasto com juro da dívida de 40,1 bilhões de reais ao ano, para cada 1%. Se o Banco Central aumentou praticamente 12%, nós estamos falando de um gasto extra decorrente dessa alta de juros em quase 500 bilhões ao ano. Então, veja bem, o gasto que tem que ser disciplinado no país é esse gasto abusivo com juro. Porque o Banco Central vai lá, aumenta à vontade essa taxa de juros sem justificativa técnica, porque a inflação que existe no Brasil é a inflação de preços, provocada lá pelo aumento do combustível em decorrência do preço de paridade de importação aplicado pela Petrobras desde 2016, em decorrência de políticas agrícolas e agrárias completamente equivocadas, que investem no grande agrobusiness de exportação, em vez de investir no pequeno agricultor, na agricultura familiar, que de fato coloca comida na mesa do povo brasileiro. E isso tudo, essa má condução dessas políticas, acabam produzindo inflação de preço. Aí o Banco Central vai lá e fala que tem que subir juro para controlar a inflação? Isso é mentira. Subjuro não tem efeito algum sobre o tipo de inflação que existe no Brasil. E o Banco Central sabe disso. Tanto é que na última ata, ele está preocupado. Ele veio lá com uma série de citações de estudos, de estrangeiros. Para quê? Para dizer que a inflação no Brasil é de demanda. Onde tem demanda aqui no Brasil que justificaria subir alta de juros para conter demanda? Ele só pode estar se referindo à demanda por carros de luxo, como nós vimos outro dia um anúncio de fila para comprar Porsche. Espera aí, isso não significa aumento de demanda no país? Isso aí está acontecendo só com a turma dele, a turma de banqueiro. O povo, em geral, não tem dinheiro nem para comprar comida. Está na penúria, não tem dinheiro para pagar a prestação de sua casa. Então, é um abuso essa manutenção da taxa de juro nesse patamar do Banco Central. Por isso, também, a Auditoria Cidadã, juntamente com o Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, que é um organismo da CNBB, lançou uma proposta legislativa para limitar juro no Brasil, para colocar na lei o limite dos juros. E essa proposta foi acolhida na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, foi transformada em projeto de lei, já é PLP 104 de 2022, e eu aproveito para fazer um apelo aqui para todo mundo que está nos ouvindo, para apoiar esse projeto de lei. Tem várias formas de apoiar. Primeiro, tem uma enquete oficial na própria Câmara dos Deputados, em que qualquer pessoa pode entrar lá e opinar sobre esse projeto de lei. E os deputados olham para isso. Para ficar mais fácil acessar essa enquete, tem um destaque lá na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Se vocês entrarem lá, auditoriacidadã.org.br, logo no topo da página tem lá campanha pelo limite do juro no Brasil. Clicando ali, vocês vão chegar no blog da campanha, onde estão esses destaques que eu estou citando aqui. Votar na enquete da Câmara dos Deputados e enviar e-mail. Com um clique você consegue enviar, essa ferramenta está lá também na página da Auditoria Cidadã, e-mail aos deputados e deputadas para que eles apoiem a criação da frente parlamentar pelo limite do juro e pela auditoria da dívida com participação social. Inclusive, essa frente, ela está sendo liderada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul.
e com muita honra para todos nós da Auditoria Cidadã, porque ela tem sido uma grande defensora dessa pauta no Congresso Nacional há anos, não é? Desde o seu primeiro mandato. Então, já deixo aqui também o convite para vocês apoiarem essa iniciativa, porque a ganância do mercado financeiro não tem limite. Esse limite tem que ser colocado na lei, como existe em 76 países. O próprio site do Banco Central informa, 76 países aplicam algum dispositivo legal para limitar juros. Por que aqui no Brasil é essa farra? Tem que virar lei esse projeto. Tá? Por último, Berna, eu queria comentar também a irresponsabilidade do Banco Central na remuneração da sobra de caixa dos bancos, a Bolsa Banqueiro. Diariamente, o dinheiro de toda a sociedade que está depositado nos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, os bancos não emprestam para a sociedade, só emprestam a taxas exorbitantes e coloca esse dinheiro lá no Banco Central, e o Banco Central paga juros aos bancos diariamente, com dinheiro do orçamento federal, que o Tesouro Nacional passa para o Banco Central, e o Banco Central usa para remunerar os bancos, como se fosse uma mera correia de transmissão de recurso público para banco. Essa Bolsa Banqueiro, ela atinge um patamar elevadíssimo no Brasil. É um verdadeiro abuso. E, por isso, lá nesse projeto de lei complementar 104 de 2022, um dos artigos proíbe a continuidade dessa operação, que é extremamente nociva e está amarrando a economia brasileira, porque, além de significar um rombo às contas públicas, provoca aumento da dívida pública e aumento das taxas de juros de mercado, afetando toda a população. Então, essa política monetária do Banco Central precisa ser revista. Primeiro, muito obrigada, Maria Lúcia. Como eu disse no início, a desigualdade no Brasil é legalizada, institucionalizada, né? E nós temos que enfrentar. É esse governo que todos nós fizemos campanha para derrotar o bolsonarismo, a ultradireita no Brasil, né? Mas com expectativas de mudança, né? Nós não podemos... O povo brasileiro foi muito generoso, dando uma nova possibilidade para a esquerda governar esse país. Né? Não vai ter a terceira, entende? Então, essa segunda chance é a chance que nós temos de fazer as mudanças reais, né? De enfrentar o agronegócio, de enfrentar o sistema financeiro, de enfrentar aqueles que estão reclamando que a fila para o helicóptero no Brasil, que já são mais a cidade de São Paulo é que tem mais helicóptero no mundo, mais que Nova York, né? Já é de 20 meses, 20 meses, para poder comprar um helicóptero. Coitada, né, da elite brasileira. Tem que esperar 20 meses para ter o seu helicóptero, né? Enquanto o motoboy está pagando uma moto que deveria custar R$1.000, R$2.000, está pagando uma fortuna, pagando 3, 4, 5 motos para trabalhar e sem saber se ficar doente, fica sem salário. Né? Então, nós não podemos congelar a miséria, né? Nós temos que mudar esse país. Tenho muita confiança na auditoria da dívida, né? No teu trabalho, no Congresso Nacional. A nossa equipe de comunicação vai colocar aqui, vai pegar o link lá da auditoria da dívida para a gente colocar essa matéria aqui, para que as pessoas possam entrar, votar e participar de alguma forma desse rechaço. Infelizmente, os temas de economia e que tratam diretamente da nossa vida, do feijão com arroz que a gente come, né, que determinam, né, que a maioria do povo brasileiro que sempre comeu feijão está parando de comer feijão, porque estão tirando, né, do nosso prato através da política de juros, através desse verdadeiro assalto à mão armada do povo brasileiro. Então, obrigado, Maria Lúcia, um beijo grande e, mais uma vez, você tem sido a vanguarda nessa batalha. Por isso que um programa como esse é tão importante, porque ele ajuda nessa conscientização. E a gente vai chegar lá. O jogo vai virar, vai virar. Vai depender de nós. Com certeza, amiga. Quantas pessoas vão
se conscientizando e arregaçando as mangas para lutar. Forte Um abraço. beijo grande, querida. Obrigada mais uma vez. Agora nós vamos ter o segundo episódio da série do Livres, né? A associação entre produtores, consumidores e cooperativas. Essa rede que tanto nos orgulha. Fala aí, Arley e Guilherme Prado. Olá, povo! Hoje nós estamos seguindo aqui o segundo episódio sobre a Rede Livres, né? Uma rede de solidariedade, de relações, de construções entre produtores e consumidores, mas também uma visão mais geral sobre o mundo do trabalho, sobre o mundo que a gente quer ver no futuro, né? Então, esses dois pioneiros aqui vão seguir hoje falando o que é o Livres. Arley, você que é não só sindicalista, né, da Federação dos Químicos de São Paulo, secretário-geral, mas fundou a Rede Livres. Me conta um pouco o que é o Livres. O Livres, Bela, a gente falou um pouco da luta que originou o Livres, né, no primeiro episódio, agora um pouco a concepção do Livres. O Livres, ele tem uma concepção que aprimora o conceito de economia solidária. A economia solidária, ela surge assim, principalmente com as pessoas com dificuldade de arrumar emprego, fora do mercado de trabalho. Nós pensamos o Livres como uma forma de disputar a hegemonia com o capital, de conspirar contra o sistema. Então, nós pensamos o Livre de uma forma sistêmica. Então, ele pressupõe, na sua raiz, na sua essência, não haver uma relação de exploração. Então, aquilo que nós chamamos de socialismo autogestionário, ou seja, todos aqueles que trabalham, que laboram, que produzem no Livre, dividem os salários, resultado da sua produção, da sua dedicação, sem o patrão. No sistema de associativismo, cooperativismo, no sistema de empresas sociais, institutos. Então, o Livre tem esse pressuposto. E qual é o mecanismo de cadeia do Livre? Ele se propõe a organizar uma cadeia inteira. Então, nós pensamos o planejamento, pensamos a finança, como é que financia esses projetos? Aí nós fizemos uma parceria com a Cressol e com o Banco do Povo. Nós pensamos as logísticas, os pontos de venda, a assistência técnica. O Livres tem assistência técnica, acompanha os agricultores. E o Livres não é um intermediário, um revendedor, não. O produto vem direto do campo, a gente articula, inclusive, outros parceiros, outras logísticas, e vem para os nossos pontos de venda. Loja, feira, festivais, e chega direto ao consumidor, através de cestas, através de consumo no próprio balcão. Ele tem todo um site que a pessoa pode comprar lá, nós fazemos a entrega delivery. Então, é uma nova forma de conectar o campo e o consumidor. E o melhor de tudo, a gente faz com que o trabalhador do campo aumente o seu valor agregado, porque ele pode dedicar à produção enquanto nós fazemos o resto. E mais que isso, às vezes ele precisa de um investimento. O Livres tem um fundo, por exemplo. Os Químicos Unificados fez um fundo, né, dentro da própria Cressol, para financiar juros baixíssimos, energia solar, produção de insumos, instalações de áreas produtivas. Nós estamos com um projeto escola de formar novos agricultores e agricultoras. Então, o que a gente combinar? A economia solidária com a agroecologia. Por quê? Porque é daí que parte o início de toda a vida, que é o alimento. Mas não só isso, também com atividades culturais, que nós temos no nosso ponto de venda, organizando as pessoas no território, fazendo um debate político progressista, apontando no sentido de emancipação do homem e da mulher. Então, o Livres é uma cadeia completa que conspira contra o sistema, naquilo que nós chamamos de socialismo autogestionário. Olha, fantástico. E aí eu peço para o Guilherme continuar nessa toada, né? Contando aqui para a gente. Eu tive a oportunidade, gente, de conhecer a lojinha dos Livres lá em Santos, né? Coisa fantástica, a relação com o povo,
os baiqueiros ali, entre os entregadores, né? A menina que faz o conserto das bikes, tudo isso, por isso não é só o Livres, é a rede, isso que fala o Arley. É fascinante, né? Porque é um processo à parte desse mundo cão que a gente vê aqui fora, né? Então, é um sonho sendo colocado em realidade. É muito bacana falar do Livres, porque ele é, acima de tudo, uma satisfação pessoal minha, né? E de todos nós, eu acho, né? Que tentam já fazer o futuro acontecer agora já, né? E o Arley acaba desenvolvendo muito bem o que é o Livres, porque se a gente fosse resumi-lo assim estruturalmente, a gente poderia classificar num termo que ele mesmo já usou para mim, né? Que é o ecossocialismo real, né? O ecossocialismo possível na base da sociedade. E ele se apoia em duas coisas, né? Na prática, o que é o ecossocialismo? Do ponto de vista do trabalho, é a economia solidária, a associação, a cooperação entre os trabalhadores. Então, já é outro modo de produção acontecendo aqui, tendo em vista superar o modo de produção hegemônico. E, do outro lado, é a agroecologia. Se a gente organiza de forma solidária o trabalho, a gente organiza de forma ecológica a natureza também, né? Não existe história humana sem organização da natureza de alguma forma. E a agroecologia é o meio para isso. Então, a gente conecta esses dois pontos muito aqui na Baixada dessa forma, né? Planejando o consumo e a produção de forma democrática por meio de tecnologia aberta e solidária, que acaba levantando, mapeando o consumo de consumidores conscientes para que a gente possa fornecê-los de forma mais barata, já que em reciprocidade o agricultor assim consegue diminuir seu preço sem ser amassado, né? Parece mágica, mas não, é porque dentro do capitalismo a gente não consegue fazer com que todos os lados sejam contemplados, porque um lado está explorando o outro. E aí várias coisas bacanas aconteceram. A gente tem um trabalho cooperado e associado que é pago por eco-horas, que a nossa cooperativa delibera democraticamente quanto vai ser pago e cada trabalhador faz seu eco-olerite ali para poder ser pago a partir de suas tarefas remuneradas com o trabalho do Livres. Então, já é um ecossistema solidário dentro de um sistema que ainda limita a gente se desenvolver. Mas aí eu termino lembrando Marx, hein? Uma frase que nem todo mundo lembra dele. Consumo é imediatamente produção. Produção é imediatamente consumo. Se a gente muda um, influencia o outro. Influenciando o consumo, influenciamos a produção. E quando a gente vê, podemos fazer uma revolução já para que ninguém passe fome, porque a gente sabe que toda revolução tem problema com isso, né? Na próxima que a gente for fazer, vai todo mundo estar comendo bem. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio da nossa série, né, sobre o Livres, né? Porque nós também aqui nesse programa queremos discutir o futuro e como construir o socialismo, né? Não adianta só queremos reforma, mas para transformar o mundo, não para ficar se acomodando aos tapetes do poder, né? Usar os tapetes do poder para, né, usar esses tributos que são cobrados da maioria da população para a maioria da população mesmo, né? Então, vocês, na verdade, transformaram o Livre num experimento, né, do que a gente quer para o futuro. Valeu aí a presença dos dois, obrigada mais uma vez e nos encontramos na próxima semana. E direto da França agora, nós temos Silvia Capanema, novamente aqui a deputada, que vem nos falar sobre as mobilizações na França que não param, né, na luta contra o aumento da idade para aposentadoria. E neste programa nós vamos ter também, junto com ela, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Benito Schmidt. Tá? Então essa luta ela é muito importante, já é a 11ª manifestação nacional na França. É uma luta que não está parando até derrotar Macron e essa reforma que vai contra os trabalhadores. Olá, então hoje aqui na França, 11ª jornada de manifestações da Intersindical, então a união de todos os sindicatos que chamando ao povo francês para as ruas, e as pessoas estão vindo. Hoje nós tivemos notícias de mais de 30 universidades que estão bloqueadas, a juventude participando muito do movimento.
é um movimento que continua em alguns outros momentos, com grevistas, com bloqueios nos transportes, etc., e que vai continuar, né? Uma polícia que tem reprimido de forma violenta o Estado francês, que perdeu totalmente a batalha democrática, mas que insiste em manter essa lei que ninguém quer e que está agravando a situação, a tensão social no país. Os sindicatos estão decididos a continuar na luta para que essa reforma seja retirada. E os movimentos de juventude também. Olá, pessoal. Eu sou Benito Schmidt, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui em Paris como professor convidado durante o mês de abril. Eu vim aqui prestigiar a enorme manifestação dos trabalhadores e das trabalhadoras francesas contra a reforma da Previdência, contra o aumento do tempo para aposentadoria. É um movimento muito bonito, muito pacífico. Nós temos uma união dos sindicatos e das esquerdas e espero que esse movimento também seja uma inspiração para nós no Brasil, para que a gente possa unir forças para qualquer medida de retirada dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O movimento está enorme, está animado, apesar da violência policial, e esses trabalhadores e essas trabalhadoras, sem dúvida, não vão desistir enquanto o projeto de lei do Macron, imposto completamente impopular aqui na França, não seja retirado. Pessoal, curta, nos compartilhe, divulgue o pessoal na rede. E se você perdeu algum episódio, vai lá no YouTube, tá lá. Pessoal na Rede, estão todos os episódios para você assistir.